1 Samuel 16, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos, um dos jovens, e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, e é animoso, e um homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me, pois, Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achei graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O pastor falou comigo ontem, trazer uma palavra hoje, e eu queria falar sobre jovens. Esses dias eu tinha ido para o shopping com a minha esposa, e eu ouvi um grito enorme, atrás de mim. Eu tomei um susto naquele momento, e eu olhei para trás e eu vi que era um grupo de jovens, e eu fiquei olhando para eles, e eu percebi que muitos deles estavam de calça, social, tinha algumas garotas também. E eu fiquei triste porque eu percebi que eles eram crentes, amado. Mas foi um grito muito grande. Você imagina que você está no shopping lotado, e alguém grita, todo mundo para olhar o que é, amado. E eu olhei para aquilo, todo mundo ficou olhando, amado. E eu acredito que a maioria das pessoas que estavam naquele local perceberam que aqueles jovens eram crentes. E aquilo me incomodou muito. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a meditar sobre isso. O que está acontecendo com os nossos jovens hoje em dia, mano? Você percebe que o diabo, ele tem investido muito para fazer com que os nossos jovens, não somente os jovens que estão dentro da igreja, como os jovens que estão aí no mundo, eles se afastarem de Deus, amado. Porque existe uma frase que eu concordo até certa parte, em que diz que o jovem é a igreja futura. Sim, de certa forma sim. Como também o jovem é a igreja hoje. E você vê que os jovens que estão dentro das igrejas, futuramente eles vão ser os presbíteros, os diáconos, os pastores, os irmãos ditos, levitas, que louvam. E você vê que a preparação que se dá a cada um desses jovens, amado, é importantíssimo. E eu pensando sobre isso, e o pastor falou comigo sobre a oportunidade ontem, e ontem eu fui, antes de dormir, eu fui olhar o YouTube, e eu vi lá uma postagem de um canal no YouTube, que eu não vou dizer aqui o nome, mas era relacionado só para jovens.
E eu fiquei curioso e entrei lá para saber o que estava sendo ensinado. Era um jovem que já faz mais de 2 anos que ele grava vídeos para jovens, e o canal dele é grande. Eu acho que é um jovem de Deus, que, não julgando, amado, aquele jovem, mas as postagens em que eu vi aquele jovem ensinando outros jovens, milhares de jovens, eram heresias, amado. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha só. E ele falava com muito entusiasmo. E se você for olhar nas redes sociais, tanto no Face, como no YouTube, como no Instagram, a maioria dos jovens que são famosos, que ensinam outros jovens, eles ensinam o Evangelho com brincadeira. Eles brincam, eles vão falar de assuntos sérios com brincadeira. Isso atrai vários jovens. Mas se pelo menos, em meio a toda essa brincadeira, se falassem coisas verdadeiras, exemplos bíblicos verdadeiros, mensagens verdadeiras, isso poderia ser aceitável. Mas não, amado, muitas das vezes é ensinado heresia. Então, diante disso, eu quero trazer uma palavra para os irmãos. O que é um jovem bíblico? Olhando para as escrituras, em alguns, eu não vou citar todos aqui, mas em alguns jovens aqui na Bíblia, eu quero discorrer com os irmãos sobre isso. O primeiro deles é Davi. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido dos irmãos, que se conta em 1 Samuel, que vai dizer que Saul, ele é rejeitado por Deus, e Deus diz para o seu profeta Samuel que iria ungir um rei segundo o seu coração. E Samuel vai até a casa de Jessé, unge ali Davi. Passa-se algum tempo depois, o texto que nós lemos diz que um espírito da parte do Senhor, ele vinha até Saul e o atormentava. E chega um momento em que Saul chega a perguntar para algum dos seus servos se existia alguém, se eles conheciam, se eles viam algum homem, olha só, algum homem que tocasse bem. E você veja que o texto diz, no verso de número 18, o seguinte: então respondeu um jovem e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Olha as qualidades. Veja que este jovem se referiu a outro jovem, esses adjetivos, essas qualidades. O que ele tinha? Ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, ele é um homem de guerra, ele é sisudo nas suas palavras, é de gentil presença, e o principal deles, o Senhor é com ele. Veja que ele começa dizendo: eis que eu tenho visto. Ele não usa, olha, eu vi uma vez, olha, eu vi uma vez ele fazer isso. Não, eis que eu tenho visto. Então perceba que esse jovem que testemunhou a vida de Davi, ele estava vendo isso na vida dele. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu trago para os irmãos, o verdadeiro jovem, não somente para os jovens, mas para qualquer um de nós aqui, o jovem de Deus, ele tem que ser um exemplo visto pela sociedade. Veja que foi algo contínuo, não era algo que se acontecia hoje e amanhã ele deixou de fazer, não. Davi, ele sempre estava fazendo isso. Eu quero que os irmãos vá para 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aleluia, Jesus.
Timóteo. Primeira Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui Paulo estava falando para outro jovem, que ele seja um exemplo. E veja que ele diz o seguinte: ó, ninguém despreze a sua mocidade. Veja que nós vivemos numa sociedade, amado, que o jovem ele é rotulado de vários adjetivos. Ele é rotulado como preguiçoso, irresponsável, desinteressado, ele é inconstante e não pensa no futuro. Esse é o jovem. Na maioria dos casos, você vê que realmente o jovem é isso, mas não o jovem bíblico. Veja que Paulo ele chega para Timóteo e faz uma declaração que Timóteo ele deveria ser o exemplo e que ninguém desprezasse ele por isso. Ele era um jovem pastor, mas as pessoas, pelo fato dele ser um jovem, as pessoas olhariam para a vida de Timóteo e viam que ele era um exemplo na palavra, amado. No trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, ou seja, na santidade. Você veja que você pode contar nos dedos, no seu cotidiano, ou alguém que você conheça, um jovem que você olhe para ele e diga: esse jovem é um exemplo. Por que tem sido tão difícil você encontrar um jovem assim? Porque o diabo, ele tem investido furiosamente na vida dos nossos jovens. Você veja, amado, que quando eu tenho 29 anos, eu peguei ainda um pouco dessa época. Quando a gente era jovem, amado, a gente se reunia à tarde, a gente ia jogar uma bola, bila, a gente ia soltar raia, peão, coisas simples, mas era uma coisa pura. Hoje em dia, o que acontece? Certa vez eu estava comentando com o irmão, eu vi um grupo de jovens se reunindo às 4 horas da tarde, e eles se reuniam na esquina, e o irmão falou: Jairo, eu vi eles se reunindo na esquina, ali na base de uns 10 jovens. Na minha mente eu pensei: não, eles estão se reunindo para bater um racha. Mas na verdade não. Quando todos estavam reunidos, todos eles pegaram os smartphones e ficaram assim. E você veja que está fazendo o mundo, ele é dado para o jovem. O mundo está na mão dos jovens, através da internet. É ou não é verdade? É, amado. Você veja que as informações que antigamente nós não tínhamos, a maioria dos jovens tem hoje. Mas infelizmente, essa informação, muitas das vezes, ela não edifica ele, ela não edifica a vida do jovem. Então isso é terrível, amado. Por isso que nós não vemos jovens buscando a Deus, porque infelizmente os nossos jovens, eles estão se perdendo pelas redes sociais. Nós não vemos jovens buscando a Deus através da oração, amado. Você não vê o jovem buscando a Deus através da leitura bíblica. E consequentemente isso faz com que os nossos jovens sejam fracos. Eu já contei isso aqui uma vez para os irmãos, mas teve muita gente que não ouviu.
Eu me lembro que uma vez eu fui assistir um filme chamado Deus Não Está Morto. Isso foi uma sessão de 10 horas da noite. Eu e minha esposa, nós assistimos o filme. Escute só. E quando terminou o filme, o shopping já estava fechado, só tinha os guichês de pagar o estacionamento. E quando nós descemos para pagar o estacionamento, o guichê só era lá de cima. E a minha esposa, meu filho, vai lá pagar que eu fico aqui esperando na frente do shopping. Tudo bem. E eu fui. E quando eu desci, na metade do caminho, eu ouvi gritos. Gritos e mais gritos. E eu, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo já começava a sentir a unção de Deus ali. Está acontecendo algo espiritual aí. E quando eu cheguei, amado, estava uma roda de jovens, ao redor de um jovem que estava manifestado, na frente do shopping, da Parangaba. E eles ali na roda ali, e o jovem no meio daquela roda, manifestado, e eles estavam tentando expulsar o demônio cantando Fernandinho, amado. Aquela música, caia fogo do céu, amado. Caia fogo do céu, queima esse altar. Isso, meu Deus. E no começo eu fiquei de longe, Senhor, tem misericórdia. E o irmão, um dos jovens que estava lá nessa roda, ele olhou para trás e me viu e falou, irmão, você quer tentar também? E eu olhei aquilo, o que é isso, amado? Tentar. Eu fui lá no meio, em nome de Jesus Cristo, amado. Em nome de Jesus Cristo, eu te dou uma ordem agora, saia! Ele saiu. E aí ele desmaiou, ficou desmaiado. E eu, irmão, vocês sabem louvar usando da harpa? Sabe? Pois louve aí, amado, que eu vou fazer outra oração. E eu me lembro que eles louvaram alvo mais que a neve, só que eles só ficavam no refrão. Alvo mais que a neve. Aí de novo, refrão de novo. E aquele jovem acordou. Eu comecei a conversar com ele. Perguntei o nome dele, se ele estava bem, se ele estava sentindo alguma coisa. E eu perguntei, quem está com ele aqui? Não, eu sou o chamado líder, né? Sou o líder dele. Meu irmão, cuide desse jovem. A gente acabou de assistir um filme que Deus não está morto. Olha, veja isso. Deus não está morto. E aquele jovem sai do cinema como se fosse mudanos, brincando, falando o que não convém. O diabo se aproveitou da situação, envergonhou. Eu digo isso, não é para envergonhar eles, julgar ou trocar a trombeta para mim. Meu irmão, isso é sério, amado. Daqui a alguns anos, é eles que vão estar na frente de congregações. E eu me pergunto, o que está sendo ensinado para esses jovens, amado? Expulsar demônio cantando Fernandinho? Se expulsa demônio pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então você veja a gravidade do que está acontecendo no cenário brasileiro ou no mundo inteiro dos nossos jovens, meu irmão. A Bíblia diz que os jovens, ele é como uma flecha na mão do valente. Bem-aventurado é o varão que enche dele a sua aljava. O jovem, amado, ele tem fôlego, ele tem vida, ele tem tempo, ele tem saúde. Quando eu era solteiro, a gente é jovem, a gente é doido para casar. Quando eu me casar, eu vou trabalhar muito para o Senhor. Vou trabalhar, porque as tentações físicas, o meu líbido vai abaixar, então vou servir mais a Deus, vou ser menos tentado. Não, amado, o tempo vai acabar, que agora eu tenho responsabilidade com a minha família, e eu continuo sendo tentado.
Então você, meu amado, que é jovem, onde você estiver me ouvindo nesse momento, você tem todo o tempo do mundo para louvar, para trabalhar para o Senhor. Não se preocupe com isso agora, amado. O que for de ser na sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Amém, meus amados? A segunda coisa que aquele homem disse de Davi é que ele era valente e animoso. Quase a mesma coisa, valente e animoso. Uma pessoa animoso é alguém dotado de ânimo, uma pessoa decidida, corajoso, valoroso, empenhado a fazer algo, e uma pessoa diligente, dotado de ânimo, decidido, sabe o que quer da vida, corajoso, valoroso, empenhado em fazer algo. Veja que essas qualidades desse jovem, de Davi, ditas por esse outro jovem, foram exercidas. Você veja que nós devemos destacar isso a partir do momento em que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Davi. Você muda. O jovem em que o Espírito de Deus desce sobre a vida dele, o jovem, o homem, a mulher, a criança, tudo, amado, todo aquele que o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida, ele não permanece a mesma pessoa. E veja que tudo isso foi feito através da descida do Espírito Santo sobre Davi. E como eu estava dizendo, o jovem outro dia, hoje, é rotulado. E você veja que alguém pode chegar e falar, não, mas porque foi Davi, né? Mas tem um exemplo aqui, que eu separei, do Charles Haddon Spurgeon. Ele é considerado, né, por muitos, o príncipe dos pregadores. Ele tem mais de 3.000 sermões, amado, escritos, fora os outros. Aquele homem, ele pregava, às vezes, 3 vezes por dia, sermões de 1 hora, pregava para mais de 5.000 pessoas, sermões mesmo inspirados por Deus. Mas o que me impressiona na vida desse homem, é que ele se converte aos 16 anos, olha só, se converte aos 16 anos, prega o seu primeiro sermão, e aos 17 anos, ele é chamado para ser um pastor de uma congregação batista. Veja só, um jovem de 16 anos, ele tinha a capacidade, lógico, dada por Deus, o conhecimento de doutrinar uma igreja com 17 anos de idade. Veja que tudo que o Espírito Santo dava e dá e vai continuar dando a qualquer jovem, ela não se limita somente às Escrituras, é a qualquer um de nós aqui presente. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Espírito Santo pode lhe dar a capacidade de você ganhar vidas para Ele. Amém, meus amados? Terceira coisa, ele era um homem de guerra. Agora veja aqui, Davi, nessa época aqui, aproximadamente, os estudiosos dizem que ele teria 17, 16 anos, por aí, nessa faixa. Ele era um adolescente. Mas veja que quando aquele jovem vai falar de Davi, ele chama ele de homem. Olha, vejo que ele é um homem de guerra. O fato, veja só, embora sendo um adolescente, nessa passagem, Davi é chamado de homem de Deus.
E é um conselho que eu dou para os irmãos e para os jovens. Como é que nós aprendemos a ser homens de Deus, sendo jovens? Você tem que andar, escute, conviver com homens de Deus. Eu me lembro que quando eu ia evangelizar, a minha antiga congregação, eu era presidente de mocidade. E às vezes quando eu ia evangelizar com jovens, eu via muita brincadeira. Pastor, irmão Jairo, fique na frente dos jovens. Eu amei. Eu chamei eles para evangelizar. E eu via muita brincadeira. E certa vez, algumas vezes eu levava eles lá para casa, para evangelizar eles e pregar as doutrinas para eles. E eu falei sobre isso. Eu falei, quando nós saímos para evangelizar, nós temos que sair como homens de Deus. Quando nós saímos para evangelizar, nós temos que sair como mulheres de Deus. Embora vocês sejam adolescentes, nós temos que se comportar como homens e mulheres de Deus. Porque senão as pessoas não vão levar nós a sério, amado. A gente sair. Aí tu viu o gol do Cristiano Ronaldo, tu viu, meu irmão, nós vamos pregar para as pessoas, nós vamos cuidar da alma das pessoas. Isso é coisa séria, meu irmão. Acredite, veja isso é sério. Aprenda a ser homem e aprenda a ser uma mulher. E eles aprenderam, amado, para a glória de Deus. Eu me lembro que quando eu ia evangelizar com eles, tinha um grupo de jovens, e eu, vai lá. Não, eu vou mais você, mas quem vai falar é você. Vai lá, rapaz. Diga para eles que Jesus ama eles. Diga para eles que Jesus morreu na cruz. Diga, amado. Não faz vergonha. E eles iam. Mas muitas das vezes, eu tinha que ir lá e dar o exemplo para eles. E aqui vai o conselho para os pais. Dê o exemplo para os seus filhos, amado. Eu acho interessante. A mãe, ela reclama que a filha não quer ir para o culto, mas ela passa a semana sem ir. O pai, ele não quer que o filho, ele não deixe de ir para a igreja, que continue indo para a igreja, mas ele não ora pelo filho. Quantas vezes, amado, os filhos, eles já pegaram você lendo a Bíblia, orando, a sós com Deus? Quantas vezes? Os filhos, amado, o jovem, nessa fase da vida, o caráter deles está sendo formado. É como se o jovem, ele fosse uma pedra bruta, tirada da rocha, que é preciosa, valiosa, mas não tem forma. E quando se pega essa pedra, das duas uma, ou ela é dada para o Espírito Santo de Deus, transformar ela, lapidar ela, para ela ser semelhante a Jesus Cristo de Nazaré, e que ela tenha um brilho, não dela, mas o brilho do Filho de Deus nele. Ou o mundo vai moldar esse jovem de acordo com o mundo. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha exemplo, nenhum dos meus pais eram crentes, não via isso dentro da minha casa. E quem foi que me ensinou? Foi o mundo, amado. A bebida, o sexo. Por quê? Porque eu via o mundo assim. O mundo me ensinou assim. Eu chegava no colégio, era muito humilde naquela época, e eu via
os garotos da 8ª série. Eu queria ser como eles. Eu me moldava de acordo com eles. Por quê? Porque eles tinham as melhores roupas, os melhores sapatos, as garotas mais bonitas. E eu pensava, o que é que eles têm e fazem que eu não tenho? Tirando dinheiro. Eles bebiam. Eu comecei a beber. Opa, eles fumam. Vou ser descolado também, vou fumar. E por aí em diante, amado. Então, meu irmão, você que tem filho, e você que é jovem, tome muito cuidado com isso. Hoje eu fui buscar dois jovens no colégio, estavam fazendo prova, e eu me lembrei de algo interessante. Hoje em dia, se você for um jovem que senta na frente da sala, para prestar atenção no que a professora está falando, você é tido como um otário, como um mané. É ou não é verdade? É, amado. Por quê? Porque a sociedade, ela tem feito isso com os filhos e com os jovens. E os pais, eles devem ensinar os seus filhos a maneira correta, amado. A criança, ela chega do colégio, tem pai que nem pega. Deixa eu ver aqui a agenda aqui, menino. Não tem não olha não. Está preocupado com as dívidas. Está preocupado com o que vai acontecer lá em Brasília e não se preocupa com o que está acontecendo dentro de casa. Amém, irmãos? Está sendo moldado, amado, ele, seu filho. Eu vejo também criança pequena. Veja o que está acontecendo, amado. A criança é pequena, aí a mãe quer deixar a criança intestida. Aí o que ela faz? Ela bota um monte de vídeos para crianças. Aí deixa lá a criança lá. E uma vez eu vi isso, eu pergunto, por que você não bota, amém, você quer botar ali para a criança ficar ouvindo? Por que você não bota coisas bíblicas para a criança ouvir? Por que você não bota musiquinhas que pelo menos falam da Bíblia? Mas não bota, mano. E com isso a criança vai crescendo, e entenda só, na adolescência, na pré-adolescência e na fase de criança, são épocas em que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de aprender mais rápido do que depois de velho. Então veja que tudo que o jovem, a criança, vê nos pais, ele está assimilando. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, nós temos que ver que a quarta coisa que Davi tinha, ele era sisudo de palavras. O que é sisudo em palavras? Ao falar, Davi era sério, firme, enfático, prudente e sensato. Se uma pessoa, veja só, o homem disse, olha, Davi, esse jovem, ele é sisudo em palavras. Ele era sério, ele era firme e era enfático. Você nunca iria ver Davi, mesmo sendo jovem, falando um palavrão, repetindo o que os amigos falam, rindo de piadas ou de palavras obscenas. Eu vejo muito isso, mano. Muito, é muito mesmo. Certa vez eu dei um conselho para uma mãe. Eu dei um conselho para uma mãe. Você quer que o seu filho, ele te respeite, né? Amém. Amém, tá certo. Eu disse assim para uma mãe, olha,
antes do seu filho lhe respeitar, antes, muito antes, você tem que ensinar ele a amar e a temer a Deus. Por quê? Porque aqui dentro da casa, tem muito filho que não é o que é na rua. O jovem dentro de casa, ele é assim. Mas quando ele está com os amigos, ele não é assim. Ele fala palavrão. Ele se mete em conversas que não é para ele se meter. Ele faz o que ele não deve fazer. Então, você tem que fazer ele entender. E você, meu jovem, você tem que entender. Por mais que você não esteja na frente da sua mãe ou do seu pai, você tem que ter a consciência que você está na presença do Deus que vê todas as coisas. Prove isso aqui. Prove isso aqui, ó. É bom. Cheira isso aqui. Faz isso. Não. Não tem ninguém aqui não, cara. Só tem eu e você. Pode até ser. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, Ele está me vendo nesse exato momento. Você veja que esse princípio, amado, se muitos pais ensinassem isso aos seus filhos, muita coisa deveria ser evitada, poderia ser evitada, se isso fosse ensinado para os nossos jovens. Amém, meus queridos? Eu queria dar outro exemplo também, que está em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Verso de número 5. Daniel, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que fosse assim com os criados, fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misaías e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com teus servos. E ele conviei-o nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram-lhe os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei.
Desta sorte, os despenseiros tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, olha o que foi que Deus fez. Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento de visão e sonhos. Foi isso. Amém, somente até aí, amado. Você veja que esses jovens, eles foram para onde? Para Babilônia. Babilônia, uma cidade pagã, uma cidade longe da sua pátria. Mas a Bíblia diz que estes jovens, Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar com o manjar do rei. E veja que não era uma comidinha qualquer, era a própria comida que o rei comia, e o vinho que ele bebia. Era coisa boa, amado. Hoje em dia você vai no supermercado, tem lá um pedaço de carne, você, opa, eu quero esse pedaço de carne. Opa, eu quero isso, eu quero. Você ia lá e comprava. Você tem condição para isso. Mas naquela época, comer carne era coisa de gente rica, amado. Imagine o que um rei do maior império da época comia, e ele oferecer para aqueles jovens judeus. Com certeza, aquela comida tinha coisas das quais Deus proibiu o seu povo de comer. E o que foi que eles fizeram? Não. Eu posso estar aqui em Babilônia, mas eu vou continuar servindo ao meu Deus aonde eu estou. O que eu quero dizer com isso? Esse exemplo. Você veja, amado, que não é a questão, não é aonde, jovem, você está. Ah, irmão, é difícil, porque eu estou num colégio que a maioria dos jovens lá não são crentes. Ah, irmão, é difícil, porque dentro da minha casa, nenhum dos meus familiares são crentes. Olha lá na faculdade, é difícil, porque os professores, a maioria deles são ateus. Você acha que não foi difícil para esses jovens, meu irmão? Veja aonde esses jovens estavam. E você veja que pelo fato, escute, deles servirem a Deus, aonde eles estavam, Deus honrou eles. Você veja que o texto diz que Deus a Daniel deu graça e misericórdia. Diante de quem? Diante do chefe dos eunucos. O pedido que Daniel fez àquele homem era um pedido muito sério, porque aquele homem, ele poderia perder a própria vida por fazer aquilo. Mas Deus, ele vê Daniel, um jovem, 4 jovens no caso, querendo servir a ele. E Deus honra a fé daqueles jovens. E no versículo mais adiante, versículo 17, diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. Eles foram levados até lá para ser como se fossem conselheiros, sábios em vários assuntos. E Deus vê aqueles jovens querendo servir a Ele de verdade. O que é que Deus faz? Eu vou honrar a fé deles. Eu vou dar o conhecimento e a inteligência. Meu irmão, imagine como aqueles jovens, eles eram sábios, como eles excediam outros jovens
na inteligência e na sabedoria. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão de servir a Deus em sinceridade. Talvez, meu irmão, você jovem, ou você pai de família, você mãe de família, talvez você está passando por alguma dificuldade espiritual. Lá onde você trabalha, meu irmão, só o sangue de Jesus. Talvez você é perseguido lá. Talvez você está sendo tentado lá. Talvez você está se sentindo fraco nessa noite. Mas se você fazer como esses jovens fizeram, assentar é a mesma coisa. Sentir o desejo. Eu quero, olha, amado, dos jovens em que eu conversei, eu aconselhei, alguns deles até choravam e diziam: irmão, eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus, irmão, eu não quero pecar não. Mas o pecado, ele faz isso, ele entristece. Uma das primeiras coisas que demonstra que você é um verdadeiro cristão é quando você peca, você fica triste. Você está fraco, você está triste, mas você está triste porque você está pecando. Eu ficaria preocupado se você pecasse e não ligasse para isso. Mas se você fizer como estes jovens fizeram, toma a decisão: eu não vou me contaminar, eu quero te servir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai honrar a sua fé, amado. Seja onde for. Agora, você precisa tomar uma decisão como eles tomaram. Se existe algo, alguém ou alguma coisa que te afasta de Deus, então saia, deixe ou não faça mais. Amém? Tem um exemplo interessante, e eu quero dar um princípio para os irmãos, para encerrar. Existem pecados em que Deus, pela sua graça, Ele vai te libertar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você fumava, você entregou sua vida a Cristo, se arrependeu e Deus foi, te libertou. Mas existem alguns pecados que talvez Deus não te liberte deles. E eles sempre, de vez em quando, eles vão voltar. De vez em quando. Não é algo que você faz sempre. Não é algo assim que você faz todo dia. Você fez aqui, passou um tempo, depois você fez de novo. E está lá. O diabo, ele usa essas dúvidas causadas por isso para te fazer acreditar que você não foi liberto e que você não está sendo salvo. E o pastor Paulo Júnior, ele deu um exemplo bem interessante sobre isso. Ele deu um exemplo de que imagine que você, dentro do seu quarto, tinha uma mulher despida lá, né? Toda vida que você entra dentro do seu quarto, tem uma mulher despida lá e você peca. E você ora, você jejua, você busca a Deus, mas todos os dias, quando você vai lá, a mulher está lá. E você pergunta: meu Deus, por que o Senhor não me liberta dessa mulher? Aí ele vai, em um certo dia, ao invés de ele orar e pedir a Deus para libertar ele disso, já faz muito tempo, ele simplesmente vai até a mulher e diga: mulher,
saia de dentro do meu quarto. E a mulher vai e sai. Da outra vez em que ele entra dentro do quarto, não tem mais nada lá. Ele tem como ele ser tentado? Não. Por quê? Porque ele tirou aquilo da vida dele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu ministrei uma vez no congresso de jovem e eu fiz um desafio lá. Disse, amado, se as redes sociais, se a internet, se o WhatsApp, ele te afasta de Deus, então exclui ele, amado. Só isso. Se você está sendo tentado nas suas redes sociais, se a internet te leva a pecar, então saia dela. Acabou-se. E ali eu fiz um desafio. Amados, há uns 5 anos atrás, 7 anos, 10 anos atrás, não existia isso. Não existia isso. Então por que você, meu irmão, você jovem, você não pode fazer isso para se consagrar ao Senhor? E quando acabou lá aquele congresso, alguns jovens vieram falar comigo, reconhecendo, irmão, eu reconheço que está prejudicando a minha vida com Deus. Então saia de lá, amado. Isso te edifica? Não, então saia de lá. Irmão, quando eu vou para a casa de um amigo tal, quando eu chego lá eu peco. Então não vai mais lá, mano. Porque se fosse teu amigo mesmo, ele não faria você pecar contra Deus. Então esse princípio, ele é dado a cada um de nós aqui. Irmão, quando eu faço esse tipo de negócio, esse negócio aqui, na minha empresa, eu acabo pecando. Pois então não faça. A pessoa chega, meu irmão, eu quero fazer uma compra de R$1.000. Opa, R$1.000? Mas você vai me dar um recibo de R$2.000. É tentador, irmão. Toda vida que eu faço isso, eu fico com a consciência pesada. Então não faça mais, irmão. Então não faça mais. Amém, meus queridos? E o último exemplo, em 2 Reis, capítulo de número 9. 2 Reis, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Essa passagem de 2 Reis, ela vai falar de um jovem profeta. Segunda Reis, capítulo de número 9. Amém? Diz assim: então o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo de número 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolha de azeite na tua mão e vai-te a Ramate-Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeiel, filho de Josafá, filho de Nice, e entra e faz que ele se levante no meio dos filhos dos seus irmãos. Leva-o à câmara interior e toma a almotolha de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. E foi o jovem profeta a Ramate-Gileade.
E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Geu: Qual de nós? E ele disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungiste rei sobre o meu povo e sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe eu hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Bassã, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jeziel. Não haverá quem a enterre. Então abriu-se a porta e fugiu. Veja só. E saindo Geu aos seus servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Porque veio a este louco. E lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Deixa eu te explicar aqui para encerrar. O profeta Eliseu, ele estava na escola chamada Escola dos Profetas. Ele chama um jovem: Olha, vá até Geu, pega isso aqui, essa botija de azeite, unge ele rei, abre a porta e sai correndo. Um jovem. E o texto diz que ele foi até lá, estavam todos os capitães, e ele chama capitão Geu para ungir ele como rei. E a Bíblia diz que ele vai, um jovem, ele joga o azeite na cabeça de Geu, unge ele como rei, entrega o recado, abriu a porta e saiu correndo. Quando ele sai, Geu sai, que eles foram por um quarto ao lado. Quando ele sai, os capitães que estavam lá: O que foi que este louco te disse? O que é que eu quero dizer com isso, mano? Hoje, você pode, se você quer viver para Cristo como jovem de Deus, as pessoas vão te rotular como louco. Esse cara é louco, mano. Eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas me chamavam de louco. Você está ficando doido. Quando eu pregava no escudo campal, dando meu testemunho, a minha tia me chamou de louco. A minha tia que me criava. Muitas das pessoas que me viram me chamaram de louco. Por quê? Por pregar a verdade. Então, meu jovem, as pessoas, como eu disse, as pessoas rotulam e dizem que o jovem é a igreja de amanhã. Mas não, amado, você é a igreja de hoje. Veja que esse jovem profeta, ele foi enviado. Deus ainda procura jovens, homens e mulheres para enviar e ser boca de Deus nessa terra. Ele entregou o recado e fez exatamente o que Eliseu pediu. Unge ele entrega o recado, abre a porta e sai correndo. E foi exatamente o que ele fez. Então, meu querido, as pessoas podem até chamar você de louco, que você está lendo demais a Bíblia, está ficando doido, como me disseram um dia. Mas se você obedecer essa palavra, você vai ser muito feliz nessa terra, meu querido. Deus vai lhe dar um casamento abençoado. Deus vai honrar você. Espere para Deus lhe dar um relacionamento dele. Seja fiel ao Senhor e Deus vai honrar a sua fé.
Amém, meus amados? Quando eu conheci a minha esposa, o meu namoro com ela era só beijo na mão. Todo mundo me chamava de louco. Não existe namoro assim, irmão. Beijo na mão. Meu irmão, eu sou crente. Eu sou jovem e jovem crente. Passei 1 ano assim, na mão e na testa, na mão e na testa, na mão e na testa. É fácil, irmão. Não foi fácil. Mas Deus honrou a minha fé, irmão. Deus vai honrar a sua também. Você pode até... Muitos estão aproveitando aí nas bebedeiras, mas um dia você vai tomar a água da vida. Amém, meus queridos? Muitos estão gozando os prazeres do mundo, mas um dia você vai gozar o prazer de estar na presença de Deus por toda a eternidade. Vale a pena ser fiel, meu irmão, desde a sua juventude até a sua morte. Morte não, porque crente não morre. Crente só desperta para viver com o Senhor por toda a eternidade. Guarde essa palavra no seu coração. Sirva ao Senhor enquanto você é jovem, enquanto você tem fôlego. E se você já tem uma certa idade, ensine seu filho, meu irmão, incentive ele, fique com ele mesmo ali, se esforce, porque o seu esforço em nome de Jesus Cristo não vai ser em vão. Amém, meus queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.